E aí, meu nome é Fábio Delia e esse é o Inglesofia. Me diz uma coisa, quando você decidiu começar a estudar inglês, você pensou assim, eu vou estudar até fracassar? Eu vou gastar meu dinheiro e eu vou ficar horas estudando e vai dar errado? Claro que não, ninguém pensa isso. Ninguém pensa em começar a estudar para passar anos estudando, porque para aprender uma língua leva muito tempo, para fracassar. Todos pensam que vão conseguir conversar, vão assistir um filme, vão poder viajar. Mas por que as coisas não são assim na realidade? Porque o que a gente vê é que 5% da população brasileira tem inglês fluente. E com milhares de escolas e milhares de professores, você não vê o povo saindo falando inglês por aí. Todo mundo ainda sofre com o verbo to be, todo mundo ainda sofre para entender a diferença entre stay, get e be. São coisas básicas que você vê por aí. E aí, por que isso acontece? Essa é a minha questão como educador. Eu cheguei a pensar que pudesse ser a questão de didática, de método, e aí tanto é que eu proponho o Inglesofia pra gente, né? Que é uma forma diferente de estudar, de eu ensinar, né? Mas tem o lado do aluno, né? Eu não posso esquecer que nessa equação, quem aprende é você. Quem lembra do conteúdo é você. Eu posso facilitar isso para você. Então, ficou claro para mim que como você se comporta como aluno é que é fundamental para esse processo acontecer. A sua narrativa de quem você é como aluno é que é importantíssima nessa hora, porque tem aluno que não estuda, tem aluno que estuda, tem aluno que gosta, tem aluno que não gosta, tem aluno que faz que é obrigado, tem aluno que faz porque tem o sonho de se comunicar com outras pessoas. Essa é a diferença. Tem um linguista chamado Zoltan Dornier que escreveu o livro The Psychology of Second Language Acquisition. E dentro desse livro ele tem um gráfico que ele coloca todas as coisas que são importantes para você conseguir aprender uma língua, né? E lá no meio ele colocou uma coisa chamada a identidade narrativa do aluno. E aí eu falei, Katsu, o que é a identidade narrativa do aluno e como isso interfere nesse processo todo de aprendizado? A questão é muito clara, que assim, a forma como você se identifica, a história que você conta para você mesmo sobre o que é ser aluno, eu não estou falando da história de vida, a história dos amores, sabe? Eu sofri, eu sempre escolho o parceiro errado, os meus trabalhos dão certo, eu sou super inteligente, eu sou criativo. Não é essa a forma como você se identifica na vida toda, mas como aluno, sabe? Quem é você como aluno? Qual a história que você conta? Que tipo de aluno você era? Isso daí é fundamental, porque você pode chegar e falar, eu sou o tipo de aluno que eu só gosto de prestar atenção porque eu lembro do que o professor fala e aí eu pego e é assim que eu vou. Tem gente que fala, não, eu sou o tipo de aluno que tem que ter o meu caderno, tudo certinho, eu tenho que ter tudo escrito bonitinho, organizado, aí eu estudo, faço a prova, aí para saber se eu estou bem de inglês eu faço um teste de proficiência. Isso é outro tipo de aluno. É o oposto do outro que só quer prestar atenção no professor. E também tem um aluno que fala assim, não, eu adoro estudar inglês, eu gosto, eu jogo videogame em inglês, meu celular está em inglês, eu assisto televisão, aí quando eu escuto música eu traduzo. Esse daí já é o aluno que está integrando tudo para poder fazer parte de uma vida, né? É o prazer de estar falando aquela língua. Um está fazendo por obrigação, o outro está fazendo por, não, estou fazendo porque eu preciso, mas não estou levando muito a sério. Então você percebe que tem várias formas de você ser como aluno. E isso daí é uma coisa que você carrega com você a sua vida. É a história que você conta para você. Então às vezes você não está conseguindo aprender porque você está vivendo a história, a sua narrativa de aluno. E essa narrativa não é a mais eficiente para aprender uma segunda língua. Talvez funcionou para você passar no segundo colegial, mas não é a correta para você aprender a segunda língua, né? Muita gente fala isso que eu estou falando agora de crenças limitantes, né? É isso, você acredita numa coisa, você conta uma história para você mesmo e ela te limita. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Porque no fundo, a gente aqui está no mesmo lado, né? A gente quer que você aprenda a falar inglês e se liberte, né, dos métodos e dos livros e das escolas e vá viver. Vai namorar, vai ler, vai assistir filme.
Esse é o objetivo, né? Então, como que a gente pode mudar isso? Primeiro, você precisa se atentar a qual é a sua narrativa para isso daí. Como que você está falando para você mesmo hoje, agora, vendo esse vídeo, que tipo de aluno você é? Você é uma pessoa que não tem tempo para estudar? Você é uma pessoa que estuda e sai fora, não olha de novo para o caderno pro resto da semana? Você é o aluno que precisa fazer lição de casa dentro de um livro e aí checar lá para ver se as respostas estão corretas, para depois fazer uma prova de proficiência para saber se você aprendeu? Então, primeiro você tem que identificar isso. Segundo passo, você precisa saber como que isso está te atrapalhando. A gente não está preocupado em como isso te ajuda, porque isso daí é um processo que você já sabe, né? Já faz parte da sua vida. Mas às vezes, talvez você está estagnado porque você não está vendo como isso está te atrapalhando. Então, às vezes, você é o tipo de aluno que gosta de fazer a liçãozinha no caderno, checar lá no fundo a resposta, faz um testezinho de proficiência, mas não se joga lá num chat para falar com um gringo sem segurança nenhuma. Às vezes, você é uma pessoa que não viaja para um país que fala inglês, porque você tem medo de se expor, porque você, não, eu ainda não aprendi tudo que eu preciso aprender. Quando eu aprender tudo, eu vou falar inglês. Talvez isso é um problema. Para o aluno que gosta só de ouvir o professor falando e sai falando tudo errado, talvez ele já não tenha esse bloqueio da fala, mas ele também não se preocupa em falar corretamente, ele também não se preocupa em estudar, em melhorar o seu nível de fluência, no sentido de falar corretamente, porque, quem quer ficar falando errado a vida inteira? Não é legal, não é bonito ficar falando errado a vida inteira. Ainda mais se você está se propondo a estudar para falar corretamente, né? Porque senão, se quer falar errado, você não precisa nem de professor, né? Não precisa estar aqui estudando com a gente. Então, você precisa identificar que tipo de aluno você é. Você precisa identificar como é que aquilo está te atrapalhando. Como que você pode fazer isso diferente. E aí você precisa começar a, de fato, agir de outra forma. Quer dizer, não dá para você fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Para ter um resultado diferente, você precisa fazer diferente. E isso daí requer coragem. Então, quer dizer, você como aluno, você não precisa ter grandes pensamentos, grandes habilidades. Você precisa ter coragem, você precisa ter afeto, você precisa ter honestidade. Você não precisa ter um caderno perfeito, você não precisa ser uma pessoa que não está nem aí com nada. Você precisa ser honesto com o seu propósito. Você precisa ter afeto, aquilo tem que fazer parte da sua vida. Se não faz parte da sua vida, se você desliga o inglês quando acaba a aula, não vai rolar. Mas isso é uma narrativa, é um jeito de ser de aluno. E é aí que a gente precisa fazer a nossa modificação. Porque a minha parte eu estou fazendo. Se você fizer a sua parte, a gente vai conseguir falar inglês junto. Legal? Nos vemos no próximo vídeo.